Ao avistar uma menina costurando um urso destruído no chão seco da estrada, um milionário parou imediatamente. Curioso, aproximou-se e percebeu que era o urso de pelúcia que pertenceu à sua filha falecida. Naquele momento, sentiu que a vida lhe mostrava um caminho. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. A mansão dos Albuquerque, no Morumbi, zona nobre de São Paulo, era um monumento à prosperidade. Com seus 6.000 metros quadrados, jardins perfeitamente podados e obras de arte que custariam o suficiente para alimentar uma cidade pequena por meses, o lugar era a materialização do sucesso de Eduardo Albuquerque, um dos homens mais ricos do Brasil. Dono da maior rede de farmácias do país, o Grupo Farmaplas, Eduardo tinha escritórios em 4 continentes e uma fortuna estimada em bilhões. Naquela manhã de domingo, enquanto seu motorista dirigia o Porsche preto pela Avenida Paulista quase vazia, Eduardo observava a cidade com olhos vazios. Aos 52 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar de distinção, ele vestia um terno italiano feito sob medida, mesmo para um simples passeio de domingo. Não havia relaxamento possível para um homem como ele. Sua vida era uma constante demonstração de poder. Senhor, já estamos chegando ao cemitério, avisou Josias, seu motorista de confiança há mais de 15 anos. Eduardo apenas assentiu. Aquela visita mensal era sagrada. Nem mesmo as reuniões internacionais com os maiores investidores conseguiam mudar sua rotina no primeiro domingo de cada mês. A única coisa que o empresário não negociava era esse momento. Caminhando entre as lápides, Eduardo segurou com força o buquê de lírios brancos. Parou diante do mausoléu da família e respirou fundo. Seus pensamentos voltaram 8 anos no tempo. O diagnóstico inesperado de Mariana, sua filha única. A luta contra a doença. Os momentos no hospital. O último abraço. 8 anos, Mari, sussurrou colocando as flores sobre o mármore frio. Sua mãe continua na Europa, sabe? Disse que não consegue mais viver no Brasil depois de tudo. Estamos oficialmente separados agora. Eduardo e Cláudia haviam se separado 3 anos após o que aconteceu com Mariana. A dor era grande demais para compartilharem o mesmo espaço, as mesmas memórias. Enquanto Cláudia escolheu recomeçar na França, Eduardo mergulhou no trabalho com uma dedicação quase doentia. Sua empresa triplicou de tamanho nos últimos 5 anos, mas o vazio em seu peito só aumentava. Depois da visita, Eduardo decidiu dirigir sozinho, dispensando Josias. Precisava de tempo para pensar. O Porsche cortava as estradas que ligavam São Paulo ao interior quando Eduardo decidiu pegar um caminho alternativo. Não tinha rumo certo. Apenas queria distância da cidade, do barulho, das pessoas. Já era quase meio-dia quando entrou em uma estrada de terra no interior de São Paulo, próximo à divisa com Minas Gerais. O calor era intenso, típico de janeiro, e a poeira vermelha cobria tudo. O ar-condicionado do carro de luxo contrastava com a realidade que via pela janela. Casas simples, pessoas trabalhando na terra, crianças correndo descalças. Foi quando algo chamou sua atenção. À sombra de uma árvore seca, uma menina estava sentada. Teria uns 8 ou 9 anos, cabelos cacheados bagunçados pelo vento, pele morena do sol, um vestido de algodão simples com alguns remendos. Mas o que realmente captou o olhar de Eduardo foi o que ela segurava nas mãos. Um urso de pelúcia maltratado que ela costurava com extrema concentração. Eduardo diminuiu a velocidade do carro quase instintivamente. Algo naquela cena o puxava, como um imã. Estacionou a alguns metros e ficou observando por um instante. A menina estava tão concentrada que nem percebeu o carro de luxo parado ali perto. Impulsionado por uma força que não sabia explicar, Eduardo saiu do veículo. O calor o atingiu como uma parede, fazendo-o afrouxar a gravata. Aproximou-se devagar, sentindo o coração acelerar a cada passo. "Oi", disse ele, a voz saindo mais baixa do que pretendia. A menina levantou os olhos assustada. Eram olhos castanhos profundos,
que pareciam guardar mais experiência do que seria adequado para alguém tão jovem. Não precisa ter medo, Eduardo falou, tentando sorrir. Posso sentar aqui? Após um momento de hesitação, a menina assentiu, mas abraçou o urso com mais força, como se temesse que aquele homem bem vestido pudesse tomá-lo. Meu nome é Eduardo. Ele se apresentou, sentando-se na terra, sem se importar com o terno italiano. E o seu? Raíssa, respondeu ela quase em um sussurro. Eduardo olhou para o urso em seus braços. Era um brinquedo que já tinha conhecido dias melhores. O tecido estava desbotado, rasgado em vários lugares. Um dos olhos de plástico estava faltando, substituído por um botão preto. O enchimento saía por algumas aberturas. Mas o que mais chamou sua atenção foram os vários remendos coloridos: vermelho, azul, verde, amarelo, como se cada rasgo tivesse sido consertado em uma época diferente, com o material que estivesse disponível. Você mesma que está consertando ele? Perguntou Eduardo, apontando para a agulha torta nas pequenas mãos de Raíssa. Sim, o Pedrinho rasgou quando caiu do carro. Ela explicou, mostrando um novo rasgo na barriga do urso. Preciso consertar antes que perca o enchimento. Pedrinho é o nome dele? É. Ele está comigo, desde que eu era bebê. Eduardo sentiu uma pressão no peito. Aquele urso, havia algo estranhamente familiar nele, apesar do estado deteriorado. A forma das orelhas, o formato do focinho. Posso ver ele mais de perto? E pediu a voz ligeiramente trêmula. Raíssa hesitou, mas então estendeu o urso para Eduardo sem soltá-lo completamente. O empresário examinou o brinquedo com cuidado, virou-o de lado e seu coração quase parou. Havia uma pequena etiqueta, costurada na costura lateral, quase completamente apagada. Mas ele conhecia aquela marca. Era de uma loja exclusiva de brinquedos em Nova York, onde ele havia comprado um urso idêntico para a Mariana 8 anos antes. Onde você conseguiu esse urso, Raíssa? Perguntou, tentando manter a voz estável. Foi minha mãe que me deu. Ela disse que era especial, que pertenceu a uma menina que virou uma estrela. Eduardo sentiu o mundo girar. A respiração ficou difícil. Virou o urso novamente e, com dedos trêmulos, verificou a costura do braço esquerdo. Lá estava, um pequeno bordado quase apagado com a letra M, feito pela própria Mariana em uma aula de artesanato pouco antes de adoecer. Você está bem? Moço? Perguntou Raíssa, notando a palidez repentina de Eduardo. Estou sim, ele respondeu automaticamente, enquanto um turbilhão de emoções o consumia por dentro. Sua mãe está por perto? Minha mãe trabalha na cidade. Só volta de noite. Eu fico com a dona Zulmira ali. Ela apontou para uma pequena casa de tijolos aparentes a uns 100 metros dali. Mas hoje ela teve que ir na farmácia comprar remédio. Então estou esperando aqui. Eduardo olhou para a direção indicada. Uma casa simples com roupas estendidas no varal e algumas galinhas ciscando no quintal de terra batida. Um mundo completamente diferente do seu. Como sua mãe se chama? Perguntou, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Joana Silva. Ela trabalha limpando casas na cidade. Nenhum sino tocou na mente de Eduardo. Joana Silva. Um nome tão comum que seria impossível rastreá-lo sem mais informações. Como aquele urso, o urso de Mariana, tinha chegado às mãos desta menina? Era impossível ser coincidência. Ela disse alguma coisa sobre de onde veio esse urso, sobre quem era a dona antes. Raíssa franziu a testa, pensativa. Ela falou que ganhou de uma mulher rica, que estava se mudando para outro país. A mulher disse que não podia levar todas as coisas da filha dela e que o urso precisava de alguém que cuidasse dele com amor. Eduardo sentiu as lágrimas se formando. Cláudia. Só podia ter sido Cláudia. Quando se mudou para a França, ela deve ter doado alguns pertences de Mariana, coisas que Eduardo havia guardado religiosamente no quarto intocado da filha na mansão. Coisas que ele não permitia que ninguém tocasse. Olhou novamente para Raíssa, para suas mãos pequenas e calejadas, para a forma cuidadosa como ela segurava a agulha, para a concentração em seu rosto
enquanto retomava o trabalho de costurar. O urso. Viu nela algo que o tocou profundamente. Amor verdadeiro por aquele objeto, que para ela não era apenas um brinquedo velho, mas um tesouro, um companheiro, uma parte importante de sua vida. Eduardo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão com outra pessoa. Uma conexão que ia além do poder, do dinheiro, dos negócios. Uma conexão humana, real, que fazia seu coração bater de uma forma que havia esquecido ser possível. Eduardo permaneceu sentado ao lado de Raíssa, observando-a costurar. O silêncio era quebrado apenas pelo canto distante de pássaros e pelo barulho ocasional de um carro passando na estrada de terra. Ele não sabia o que dizer, como processar aquele encontro improvável, quase mágico. "Você sempre conserta o Pedrinho sozinha?" perguntou finalmente. Raíssa assentiu sem tirar os olhos do trabalho. "Mamãe me ensinou. Ela diz que quando amamos alguém, temos que cuidar, mesmo quando está quebrado." Aquelas palavras simples atingiram Eduardo como um soco. Quantas vezes ele simplesmente substituíra coisas quebradas na vida de Mariana? Um brinquedo estragado significava um novo, mais caro, mais moderno. Nunca havia ensinado sua filha a consertar, a valorizar, a preservar. "Você é bom em consertar coisas?" perguntou Raíssa, levantando os olhos para ele pela primeira vez. Eduardo sorriu tristemente. "Não, nunca aprendi. Sempre pago pessoas para fazerem isso por mim. Mamãe diz que quem não sabe consertar as coisas pequenas não consegue consertar as grandes." A sabedoria daquela criança o surpreendeu. Era exatamente isso que havia acontecido em sua vida. Quando Mariana adoeceu, ele jogou dinheiro no problema. Os melhores médicos, os melhores tratamentos, os equipamentos mais avançados. Mas não conseguiu consertar o que estava quebrado. E depois, quando seu casamento começou a desmoronar sob o peso da tragédia, ele não soube como remendar aquela relação. Preferiu mergulhar no trabalho, construir mais empresas, acumular mais dinheiro. "Sua mãe parece ser muito sábia", comentou. "Ela é. E também é bonita." Raíssa sorriu, orgulhosa. "Olha, terminei." Ela levantou o urso, mostrando o remendo, recém-feito na barriga. Era uma costura torta, feita com linha vermelha sobre o tecido bege desbotado. Mas havia tanto cuidado naquele trabalho que Eduardo sentiu um nó na garganta. "Ficou perfeito", ele disse, a voz embargada. "Agora preciso arrumar o olho dele." Raíssa explicou, apontando para o botão preto que substituía um dos olhos de plástico originais. "Esse botão está frouxo. Mamãe disse que vai tentar achar um olho novo, mas é difícil." Eduardo lembrou-se do urso original, com seus olhos de cristal que pareciam quase reais. Custara uma fortuna naquela loja exclusiva em Nova York. Agora, um deles havia sido substituído por um simples botão preto. "Sabe, Raíssa, eu posso ajudar a encontrar um olho novo para o Pedrinho." Os olhos da menina brilharam. "Verdade? Você conhece alguém que conserta ursos?" "Conheço várias pessoas que fazem vários tipos de trabalho", respondeu Eduardo, sentindo uma determinação crescer dentro dele. "Se sua mãe permitir, posso ajudar." Nesse momento, ouviram uma voz chamando ao longe. "Raíssa! Raíssa, cadê você, menina?" Uma senhora idosa, de cabelos brancos e vestido simples, caminhava apressada na direção deles. Ao ver Eduardo, seu semblante demonstrou preocupação imediata. "Raíssa, quantas vezes já falei para não conversar com estranhos?" disse a mulher, puxando a menina para perto de si e olhando Eduardo com desconfiança. "Perdão, senhora." Eduardo se levantou, tentando parecer o menos intimidador possível. "Eu só parei para perguntar uma informação e acabei conversando com a Raíssa sobre o urso dela." A desconfiança não diminuiu no olhar da mulher e Eduardo não a culpava. Um homem desconhecido, bem vestido, conversando com uma criança sozinha, qualquer pessoa responsável ficaria alarmada. "Sou Eduardo Albuquerque." Ele se apresentou estendendo a mão. "Dona Zulmira", respondeu secamente a mulher, sem apertar a mão oferecida. "Vamos, Raíssa. Sua mãe não gosta que você fique falando com gente que não conhece." "Mas, Dona Zulmira, ele é legal. Ele disse que vai ajudar a encontrar um olho novo para o Pedrinho", protestou a menina.
É mesmo? A expressão da senhora ficou ainda mais desconfiada. E o que o senhor ganha com isso? A pergunta pegou Eduardo de surpresa. O que ele ganharia ajudando aquela menina? Nada tangível, nada que pudesse ser medido em dinheiro ou poder. Mas algo dentro dele sabia que precisava fazer isso. Na verdade, senhora, esse urso me lembra muito um que dei para minha filha há muitos anos. Ver a Raíssa cuidando dele com tanto carinho me tocou. Algo na sinceridade da voz de Eduardo pareceu suavizar um pouco a expressão de Dona Zulmira. O senhor tem filhos? Eduardo hesitou por um momento. Tinha uma filha. O uso do passado não passou despercebido pela senhora, que assentiu levemente como se compreendesse uma dor familiar. Mesmo assim, senhor, entenda que não podemos confiar em estranhos assim. A Joana trabalha duro para criar essa menina sozinha. Não precisa de ter complicações. Compreendo perfeitamente, Eduardo respondeu. Não quero causar nenhum problema. Mas, se a senhora puder, por favor, falar com a mãe da Raíssa. Gostaria muito de ajudar de alguma forma. Eduardo tirou do bolso um cartão de visitas e estendeu para Dona Zulmira. A mulher pegou o cartão com relutância, mas seus olhos se arregalaram ao ler o nome da empresa. O senhor é dono da Pharmaplice? Sim, senhora. Dona Zulmira olhou para o carro de luxo estacionado à distância e depois de volta para Eduardo, como se tentasse conciliar aquela informação com a situação improvável de encontrar um bilionário sentado na terra, conversando com uma menina pobre. Vou falar com a Joana quando ela voltar do trabalho, disse finalmente. Mas não prometo nada. Obrigado, é tudo o que peço. Eduardo se despediu de Raíssa, que acenou alegremente com o urso remendado nos braços. Enquanto caminhava de volta para o carro, sentiu uma leveza que não experimentava há anos. O encontro com aquela menina e o urso de Mariana parecia uma dessas coincidências impossíveis que desafiam qualquer explicação racional. No caminho de volta para São Paulo, Eduardo não conseguia parar de pensar em Raíssa e no urso. As memórias de Mariana voltavam com força total, mas de uma forma diferente. Não era apenas a dor da perda que sentia, mas também a lembrança do amor, dos momentos felizes, do significado que aquele urso tinha para sua filha. Chegando em sua mansão, Eduardo dispensou a governanta que veio recebê-lo e foi direto para o quarto de Mariana, um cômodo que mantinha intacto há 8 anos. Era como um santuário congelado no tempo, os mesmos pôsteres de bandas, adolescentes nas paredes, os livros na estante, as roupas no closet, os brinquedos organizados nas prateleiras. Ele raramente entrava ali. A dor era grande demais, mas naquele dia algo o impulsionava. Eduardo abriu o armário onde guardava os pertences mais especiais de Mariana. Fotos, o diário que ela mantinha, algumas joias infantis, o primeiro, dente que caiu. Entre esses tesouros havia uma caixa com as coisas que estavam com ela no hospital. Eduardo a abriu com mãos trêmulas. Dentro da caixa estava o pijama favorito de Mariana, um livro que ela lia nos últimos dias e alguns desenhos que fez durante o tratamento. Mas não havia nenhum urso. Eduardo franziu o senho, tentando lembrar. O urso estava com Mariana até o fim. Disso ele tinha certeza. Lembrava-se claramente de sua filha abraçada ao brinquedo nas últimas semanas no hospital. O que aconteceu depois era um borrão em sua memória. Os arranjos funerários, o luto intenso, a separação de Cláudia. Ele não se lembrava do que tinha acontecido com o urso. Presumiu que estaria entre os pertences da filha que guardou religiosamente, mas aparentemente não. Eduardo pegou o telefone e, depois de alguns momentos de hesitação, ligou para o número de Cláudia na França. Após vários toques, a chamada foi para a caixa postal. Fera de se esperar. Eles mal se falavam desde a separação. Cláudia, sou eu, disse após o bip. Preciso te perguntar algo importante. Você doou algumas coisas da Mariana antes de ir para a França? Especificamente, o urso de pelúcia que comprei para ela em Nova York? Por favor, me ligue assim que puder. Desligou o telefone e sentou-se na cama de Mariana, sentindo o peso das memórias. Como aquele urso tinha chegado às mãos de Raíssa? Que circunstâncias improváveis tinham levado um brinquedo tão significativo,
de uma menina rica de São Paulo para uma criança pobre do interior. Eduardo não acreditava em destino ou em sinais místicos, mas não podia negar que aquele encontro tinha mexido profundamente com ele. Pela primeira vez em anos, sentia algo além do vazio e da amargura que haviam se tornado seus companheiros constantes. Sentia uma faísca de propósito. Decidiu que, independentemente da resposta de Cláudia, iria ajudar Raíssa e sua família. Não se tratava apenas do urso, mas do que aquela menina representava. A capacidade de cuidar, de consertar, de valorizar o que está quebrado em vez de simplesmente substituí-lo. Olhando para a foto de Mariana no criado mudo, sua filha sorrindo, abraçada ao urso de pelúcia novinho em folha, Eduardo fez uma promessa silenciosa. Iria descobrir como aquele urso chegou às mãos de Raíssa, e no processo, talvez pudesse finalmente começar a remendar os buracos em sua própria vida. Joana Silva estava exausta quando desembarcou do ônibus naquela noite. Seus 32 anos pareciam 50, depois de um dia inteiro limpando casas na cidade de Águas Claras, a 20 quilômetros dali. Com o cabelo cacheado preso em um coque improvisado e as mãos ásperas de tanto usar produtos de limpeza, ela caminhou pela estrada de terra em direção à pequena casa de 2 cômodos que dividia com a filha. Mãe, você não vai acreditar. O que aconteceu hoje? Raíssa correu ao seu encontro assim que a avistou. Pedrinho firmemente seguro em um dos braços. Calma, filha. Joana sorriu abraçando a menina. Deixa a mãe pelo menos chegar em casa. Mas é importante. Eu conheci um homem muito chique hoje, e ele disse que vai ajudar a arranjar um olho novo pro Pedrinho. Joana congelou. Um alarme imediato soou em sua mente. Que homem, Raíssa? Perguntou segurando os ombros da filha e olhando-a com seriedade. Um homem de terno, mãe. Ele tinha um carro grande e brilhante. Parecia aqueles carros de filme. O coração de Joana acelerou. Antes que pudesse fazer mais perguntas, Dona Zulmira apareceu na porta de sua casa. Joana, preciso falar com você, chamou a senhora. Raíssa, vai entrando e lavando as mãos para o jantar. Joana instruiu a filha, que obedeceu relutantemente, ainda ansiosa para contar sua aventura. Joana se aproximou da vizinha, que tomava conta de Raíssa enquanto ela trabalhava. O que aconteceu, Dona Zulmira? Que história é essa de homem falando com a Raíssa? Fiquei preocupada também, minha filha, respondeu a idosa. Fui comprar meu remédio de pressão e, quando voltei, encontrei a menina conversando com um homem desconhecido. Mas não era qualquer homem, Joana. Era um empresário importante. Dona Zulmira entregou a Joana o cartão de visitas que Eduardo havia deixado. Joana leu o nome e sentiu as pernas fraquejarem. Eduardo Albuquerque, o dono da Farmapaz? O próprio. Estava sentado, na terra, conversando com a Raíssa sobre aquele urso velho. Joana olhou para o cartão incrédula. Eduardo Albuquerque era um nome conhecido em todo o Brasil, dono de uma das maiores fortunas do país. O que alguém como ele estaria fazendo naquele fim de mundo, conversando com sua filha? O que ele queria? Disse que o urso da Raíssa lembrava um que ele deu para a filha dele há muito tempo. Parecia emocionado, Joana. Falou que tinha uma filha, pelo jeito não tem mais. Joana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A história daquele urso sempre fora um mistério para ela também. Ele deixou o telefone dele. Disse que gostaria de ajudar de alguma forma. Ajudar? Por quê? O que ele ganha com isso? Foi exatamente o que perguntei. Dona Zulmira suspirou. Olha, Joana, sei que você tem seus motivos para desconfiar, mas o homem parecia sincero, e sendo quem é, poderia ser uma bênção para vocês. A Raíssa precisa de tantas coisas. Joana agradeceu a Dona Zulmira e voltou para casa, a mente fervilhando. Encontrou Raíssa sentada à mesa simples da cozinha, abraçada ao urso e com os olhos brilhando de expectativa. Mãe, o moço disse que conhece pessoas que podem consertar o Pedrinho. Ele vai ficar perfeito de novo. Joana sorriu tensamente, colocando a bolsa sobre a cadeira de madeira gasta. Filha, você sabe que não devemos confiar em estranhos, não importa quão legais eles pareçam. Mas ele não parecia mal, mãe. Ele ficou triste quando viu o Pedrinho. Os olhos dele até encheram d'água.
Joana franziu o senho, intrigada. Serviu um prato simples de arroz, feijão e ovo frito para a filha, enquanto pensava. Por que um bilionário se emocionaria ao ver um urso de pelúcia velho e remendado? Depois que Raíssa foi dormir, Joana pegou o urso com cuidado. Pedrinho, como a filha o havia batizado, era realmente especial. Diferente de outros brinquedos baratos que conseguira para Raíssa ao longo dos anos, aquele urso tinha uma qualidade indiscutível, mesmo em seu estado atual. Joana observou os remendos coloridos que ela mesma havia feito ao longo dos anos, cada um representando um momento diferente na vida delas. O remendo azul foi quando se mudaram para aquela casa. O verde, quando Raíssa teve febre alta, e o urso era seu único consolo. O vermelho, quando tiveram que fugir às pressas do último lugar onde moravam. Virando o urso, Joana notou mais uma vez a pequena etiqueta quase apagada na costura lateral. Uma marca estrangeira, de uma loja que ela jamais poderia frequentar. E também o pequeno bordado com a letra M no braço esquerdo, quase invisível agora. Joana fechou os olhos, lembrando-se de como aquele urso havia chegado às suas mãos. 5 anos atrás, ela trabalhava como faxineira em um hospital particular em São Paulo. Era seu segundo emprego, além de atender em uma lanchonete. Naquela época, Raíssa tinha apenas 4 anos, e elas viviam em um cômodo minúsculo na periferia da capital. A vida era ainda mais difícil do que agora. No hospital, Joana costumava limpar o quarto de uma menina rica que estava muito doente. A garota, que deveria ter uns 12 anos, sempre a tratava com carinho, diferente de muitos outros pacientes. Sempre abraçada a um urso de pelúcia bege, a menina dizia que ele era seu guardião, seu protetor contra o medo. Joana sorriu ao se lembrar da garota. Mariana era seu nome, uma menina doce, mesmo atravessando um momento tão difícil. Certo dia, ela chamou Joana para perto e lhe entregou o urso. "Quando eu for embora, quero que você fique com ele", disse a menina. "Sei que você tem uma filha pequena. Ele vai protegê-la também." Joana tentou recusar, mas a menina insistiu. 2 semanas depois, ao chegar para trabalhar, soube que Mariana havia partido durante a noite. O quarto estava vazio. Na mesa de cabeceira, apenas o urso, com um bilhete preso a ele, para Joana e sua filha. "Com amor, Mariana." Joana nunca soube o sobrenome da menina, nunca conheceu seus pais. Apenas pegou o urso, emocionada, e o levou para Raíssa, que imediatamente se apaixonou pelo brinquedo. 1 mês depois, Joana perdeu o emprego no hospital devido a cortes de pessoal. Logo depois perdeu também o da lanchonete. Sem conseguir pagar o aluguel, decidiu tentar a vida no interior, onde o custo de vida era menor. Desde então, haviam se mudado algumas vezes, sempre buscando um lugar onde pudessem viver com dignidade. Agora, 5 anos depois, o passado voltava de maneira inesperada. Se aquele homem, Eduardo Albuquerque, era realmente o pai de Mariana, o que ele queria após tanto tempo? Por que o destino os havia colocado novamente no mesmo caminho? Joana guardou o urso cuidadosamente ao lado de Raíssa, que dormia profundamente. Pegou o cartão de visitas e ficou olhando para ele por um longo tempo. Tinha medo, é claro. Medo do que aquele homem poderoso poderia querer. Medo de que ele tentasse tomar o urso, o tesouro mais precioso de sua filha. Medo de que descobrisse seu segredo. Porque havia um segredo que Joana guardava há anos. Um segredo relacionado àquele hospital, àquela família rica, a razões que a fizeram fugir de São Paulo. Um segredo que, se revelado, poderia mudar tudo. Na manhã seguinte, Joana acordou cedo, como sempre. Preparou um café simples e o lanche que Raíssa levaria para a escola. Enquanto a filha se arrumava, ela tomou uma decisão. Pegou o celular antigo, com a tela trincada, e digitou o número do cartão de Eduardo Albuquerque. Após 3 toques, uma voz masculina atendeu-as. Eduardo Albuquerque. "Senhor Albuquerque, aqui é Joana Silva, mãe da Raíssa. O senhor conversou com minha filha ontem sobre o urso de pelúcia dela." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, como se Eduardo estivesse surpreso por ela ter realmente ligado. "Sim, Joana. Obrigado por entrar em contato.
Eu gostaria muito de conversar com você. Por quê? Perguntou diretamente. Por que o senhor se interessou pelo urso da minha filha? É uma história complicada, respondeu Eduardo, a voz subitamente embargada. Prefiro explicar pessoalmente. Podemos nos encontrar? Joana hesitou. Encontrar um estranho, mesmo sendo quem ele era, representava um risco. Por outro lado, talvez fosse a oportunidade de finalmente entender toda a história por trás daquele urso. E, quem sabe, conseguir alguma ajuda para Raíssa. Tenho folga apenas no domingo, disse finalmente, e não posso ir até São Paulo. Não precisa. Eu vou até vocês. Existe algum lugar na cidade onde possamos conversar tranquilamente? Tem. Uma lanchonete na Praça Central de Águas Claras. Podemos nos encontrar lá às 10 da manhã. Estarei lá, Joana, e... obrigado. Depois de desligar, Joana ficou olhando para o telefone. O que estava fazendo? Por que estava abrindo essa porta para o passado? O instinto lhe dizia para pegar Raíssa e fugir novamente, como já haviam feito antes. Mas algo mais forte a impelia a enfrentar o que quer que estivesse por vir. Durante toda a semana, Joana esteve inquieta. Trabalhava nas casas que limpava com a mente distante, pensando no encontro de domingo. Tentava imaginar como seria esse Eduardo Albuquerque. Tentava lembrar dos pais de Mariana, mas nunca os havia visto pessoalmente no hospital, apenas ouvido. Histórias sobre o pai autoritário e distante e a mãe fragilizada pela doença da filha. À noite, observava Raíssa dormindo, sempre abraçada ao urso remendado. Sua filha era seu mundo, sua razão de viver. Faria qualquer coisa para protegê-la, para garantir que tivesse oportunidades que ela, Joana, nunca teve. Nascida na periferia de São Paulo, filha de uma empregada doméstica que a criou sozinha, Joana engravidou aos 22 anos de um namorado que desapareceu ao saber da gravidez. Sem apoio da família, que não aceitou sua condição, lutou sozinha para criar Raíssa, sempre sonhando com um futuro melhor para a filha. Domingo chegou mais rápido do que Joana gostaria. Vestiu sua melhor roupa, uma calça jeans sem rasgos e uma blusa azul simples, mas limpa e passada. Prendeu o cabelo em um coque mais elaborado e até usou um batom claro, coisa rara para ela. "Onde vamos, mãe?" perguntou Raíssa, curiosa ao ver a mãe se arrumando. "Vamos encontrar aquele moço que falou com você sobre o Pedrinho", respondeu Joana, ajudando a filha a se vestir também. Os olhos de Raíssa brilharam de excitação. "O moço do carro? Brilhante! Vamos levar o Pedrinho?" "Sim, vamos levar ele", Joana sorriu, ajudando a filha a ajeitar o urso, que, como sempre, era tratado como um membro da família. Enquanto caminhavam até o ponto de ônibus, Joana sentia o coração acelerado. Aquele encontro poderia mudar tudo, para melhor ou para pior. Mas não havia volta. Era hora de enfrentar o passado e descobrir o que o destino reservava para elas. A lanchonete Sabor Mineiro ficava na praça principal de Águas Claras, uma cidade pequena que vivia principalmente da agricultura e de algumas fábricas de calçados. Era um estabelecimento simples, com mesas de fórmica, ventiladores de teto que giravam preguiçosamente e o cheiro inconfundível de café coado e pão de queijo recém-saído do forno. Joana e Raíssa chegaram alguns minutos antes das 10. Depois de uma viagem de ônibus de quase meia hora, a menina estava animada, saltitando ao lado da mãe com Pedrinho seguro em seus braços. Joana, por outro lado, não conseguia esconder o nervosismo. Suas mãos suavam e ela constantemente ajeitava o cabelo em um gesto automático de insegurança. "Será que ele vai trazer um olho novo para o Pedrinho?" perguntou Raíssa pela terceira vez. "Não sei, filha. Não crie muitas expectativas, tá? Vamos só conversar com ele." Sentaram-se em uma mesa perto da janela, de onde podiam ver a praça. Joana pediu um café para si e um chocolate quente para Raíssa. A garçonete, que conhecia Joana de vista, lançou um olhar curioso ao ver mãe e filha tão arrumadas em um domingo de manhã. Pontualmente às 10 horas, um Porsche preto estacionou em frente à lanchonete, atraindo imediatamente a atenção de todos os presentes. Eduardo Albuquerque saiu do carro vestindo calça jeans e uma camisa polo, uma tentativa clara de se vestir mais casualmente,
embora qualquer observador pudesse notar que eram peças de grife. É ele, mãe. É ele! Raíssa exclamou apontando animadamente. Eduardo entrou na lanchonete, parecendo deslocado naquele ambiente simples. Seus olhos percorreram o local até encontrarem Joana e Raíssa. Por um momento, ele pareceu hesitar, como se não esperasse ver mãe e filha juntas. Então, com um sorriso tímido, aproximou-se da mesa. Bom dia, cumprimentou. Você deve ser a Joana, sou Eduardo Albuquerque. Joana se levantou, estendendo a mão em um gesto formal. Bom dia, senhor Albuquerque. Por favor, me chame de Eduardo. O senhor lembrou. Raíssa interrompeu, mostrando o urso. Trouxe o Pedrinho para o senhor ver de novo. Eduardo olhou para o urso com uma expressão que misturava ternura e dor. Joana observou atentamente sua reação, confirmando suas suspeitas de que havia uma história profunda por trás daquele encontro. Posso me sentar com vocês? Perguntou Eduardo. Claro, respondeu Joana, indicando a cadeira vazia. Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa por alguns segundos. Eduardo parecia não saber por onde começar, e Joana estava decidida a deixá-lo falar primeiro. Eu trouxe algo para o Pedrinho, disse finalmente Eduardo, tirando uma pequena caixa do bolso. Abriu-a cuidadosamente, revelando um olho de cristal para urso de pelúcia, quase idêntico ao que ainda restava no rosto do brinquedo. Os olhos de Raíssa se arregalaram de encantamento. Uau, é igual ao outro olho dele. Posso? Eduardo perguntou, estendendo a mão em direção ao urso. Raíssa olhou para a mãe, que assentiu levemente. A menina entregou o urso a Eduardo, que o segurou com uma reverência quase religiosa. Suas mãos tremiam levemente, enquanto examinava cada detalhe do brinquedo, cada remendo, cada marca do tempo. É realmente o mesmo urso, murmurou, mais para si mesmo do que para as duas. O mesmo urso do quê? Perguntou Joana diretamente. Eduardo levantou os olhos, encontrando o olhar firme de Joana. Naquele momento, a barreira entre os dois mundos, o dele de riqueza e poder, o dela de luta e sobrevivência, pareceu se dissipar por um instante. Da minha filha Mariana, respondeu ele, a voz embargada. Este urso pertencia a ela. Eu o comprei em uma viagem a Nova York, quando ela tinha 10 anos. Joana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então suas suspeitas estavam corretas. Este homem era realmente o pai de Mariana, a menina do hospital. Sua filha, Joana começou hesitante. Ela estava internada no Hospital São Lucas, em São Paulo, há cerca de 5 anos, não é? Eduardo a encarou, surpreso. Sim, estava. Você a conheceu? Eu trabalhava lá como faxineira. Limpava o quarto dela todas as manhãs. Os olhos de Eduardo se arregalaram com o reconhecimento. Você é a Joana do hospital? A que Mariana tanto falava. Raíssa olhava de um para o outro, confusa com a conversa dos adultos. Pegou o copo de chocolate quente e bebeu em silêncio, sentindo que algo importante estava acontecendo. Sim, confirmou Joana. Sua filha... Ela era uma menina muito especial. Conversávamos todas as manhãs. Ela contava sobre seus sonhos, sobre os lugares que queria visitar quando saísse do hospital. Eduardo fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras fossem ao mesmo tempo dolorosas e reconfortantes. Mariana me disse que você tinha uma filha pequena, ele disse, olhando para Raíssa. Ela sempre foi muito sensível aos outros. Mesmo em seu próprio sofrimento, pensava nos demais. Foi ela quem me deu o urso, Joana revelou finalmente. Dias antes de partir, ela disse que queria que minha filha tivesse algo especial, algo que a protegesse como o urso a protegia. Eduardo não conseguiu conter as lágrimas que se formaram em seus olhos. Com cuidado, passou o dedo pelo pequeno, bordado com a letra M no braço do urso. Ela mesma fez isso, murmurou, numa aula de artesanato que organizamos no quarto dela. O senhor tá chorando, Bê? Perguntou Raíssa inocentemente. Não chora, não. O Pedrinho tá bem, eu cuido dele direitinho. Eduardo sorriu através das lágrimas, tocado pela simplicidade e bondade da criança. Eu sei que você cuida, Raíssa. E ele nunca poderia estar em melhores mãos. Joana observava a cena com emoções conflitantes. Por um lado,
sentia compaixão por aquele homem que claramente ainda sofria pela perda da filha. Por outro, não podia evitar uma pontada de receio. O que ele realmente queria? Será que viera para tomar o urso de Raíssa? Senhor Albuquerque, Eduardo, corrigiu-se. Por que quis nos encontrar? É só por causa do urso? Eduardo respirou fundo, recompondo-se. Devolveu o urso para Raíssa, que imediatamente o abraçou com carinho. Encontrar vocês foi uma coincidência inacreditável, começou ele. Ou talvez não. Talvez tenha sido o destino. Não sei explicar por que decidi pegar aquela estrada secundária no domingo passado. Nunca tinha ido por ali. Mas algo me levou até Raíssa, até o urso de Mariana. Ele fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos. Ver sua filha cuidando daquele urso, consertando-o com tanto carinho, me fez perceber algo que perdi de vista há muito tempo. Depois que Mariana partiu, eu me fechei. Me tornei uma pessoa fria, focada apenas no trabalho, no dinheiro, no poder. Como se nada mais importasse. Mas aquela cena... Ele olhou para Raíssa com ternura. Aquela cena despertou algo em mim. E o que você quer agora? Perguntou Joana, ainda cautelosa. Quero ajudar vocês, respondeu sinceramente. Não por pena ou caridade, mas porque sinto que devo isso a Mariana. Ela escolheu sua filha para cuidar do seu tesouro mais precioso. Isso significa algo. Joana sentiu o coração apertar. A oferta de ajuda era tentadora. Deus sabia como ela lutava para dar uma vida digna a Raíssa. Mas havia tantos problemas, potenciais tantas complicações. Olha, agradeço sua intenção, mas não precisamos mais, mãe. Raíssa interrompeu. Olha o que o moço trouxe para o Pedrinho. Um olho novo. Podemos aceitar, né? Joana olhou para a filha, para o brilho de esperança em seus olhos, e sentiu o coração derreter. Como poderia negar algo que faria sua filha tão feliz? Vamos colocar o olho novo nele agora? Sugeriu, Eduardo suavizando o momento tenso. Raíssa assentiu entusiasticamente. Joana observou enquanto Eduardo, com uma delicadeza surpreendente para um homem de negócios poderoso, ajudava Raíssa a remover o botão preto e a colocar o olho de cristal no lugar. Seus dedos, acostumados a assinar contratos milionários, agora executavam a tarefa delicada de costurar o olho ao tecido do urso, seguindo as instruções pacientes de Raíssa sobre como dar os pontos corretamente. Naquele momento, algo mudou na percepção de Joana. Eduardo Albuquerque não era apenas o bilionário intimidador que ela imaginava. Era também um pai que sofreu uma perda terrível. Um homem que, apesar de toda a sua riqueza, parecia perdido e solitário. Pronto, exclamou Eduardo, mostrando o resultado final. O que você acha, Raíssa? A menina pegou o urso, examinando o novo olho com admiração. Agora, com os 2 olhos de cristal, Pedrinho parecia olhar diretamente para ela. Ele tá lindo. Obrigada, tio Eduardo. O tio Eduardo escapou naturalmente dos lábios da menina, e o efeito sobre o empresário foi visível. Ele sorriu, um sorriso genuíno que parecia não usar há muito tempo. Não há de quê, Raíssa. Ele olhou para Joana, como se pedisse permissão para continuar. Joana, eu sei que você tem todo o direito de desconfiar de mim, mas realmente gostaria de ajudar. Não só com o urso, mas com... bem, com tudo o que vocês precisarem. Por quê? A pergunta saiu mais brusca do que Joana pretendia. Desculpe, mas preciso entender. Por que agora? Por que nós? Eduardo refletiu por um momento antes de responder. Nos últimos 5 anos, desde que perdi Mariana, tenho apenas existido, não vivido. Construí mais riqueza, mais poder, mas estava vazio por dentro. Encontrar Raíssa, ver como ela cuida desse urso que significava tanto para minha filha, foi como um despertar. Como se Mariana estivesse me dizendo, pai, é hora de viver de novo. É hora de se importar de novo. Joana sentiu a sinceridade em suas palavras. Mesmo assim, hesitava. Sua vida inteira a havia ensinado a desconfiar, especialmente de pessoas poderosas. O que exatamente você está propondo? Perguntou finalmente. Quero ajudar a dar a Raíssa as oportunidades que ela merece. Educação, saúde, um futuro brilhante.
E para você também, Joana. Você não deveria ter que trabalhar tão duro apenas para sobreviver. A proposta pairou no ar, carregada de possibilidades e incertezas. Joana olhou para Raíssa, que brincava alegremente com o urso recém-consertado, alheia à conversa séria dos adultos. Então olhou novamente para Eduardo, tentando enxergar além da fachada do homem rico e poderoso. Preciso pensar, disse finalmente. Isso é grande demais para decidir assim. Compreendo perfeitamente, Eduardo assentiu. Tome o tempo que precisar, não tenho pressa. Nesse momento, o celular de Eduardo tocou. Ele olhou para a tela e franziu o senho. Preciso atender. É do escritório. Com licença. Enquanto Eduardo se afastava para atender a ligação, Joana ficou observando Raíssa. A felicidade da filha era evidente, não apenas pelo urso consertado, mas pela atenção recebida de um estranho que a tratava com gentileza e respeito. Joana pensou em sua vida, nas dificuldades diárias, nas preocupações constantes com dinheiro, na incerteza do futuro. Pensou nas oportunidades que nunca teve e que temia que Raíssa também não tivesse. A oferta de Eduardo era tentadora, mas ela sabia que nada vinha sem um preço. Qual seria o preço dessa ajuda? E estaria ela disposta a pagá-lo? 3 semanas se passaram desde o encontro. Na lanchonete, Joana havia aceitado com cautela alguma ajuda de Eduardo. Começou com coisas pequenas. Material escolar novo para Raíssa, uma geladeira para substituir a antiga que vivia quebrando, consultas médicas que Joana havia adiado por anos devido ao custo. Era uma tarde de sábado quando o Porsche preto de Eduardo estacionou em frente à casa simples de Joana. Ele saiu do carro carregando uma caixa colorida envolta em papel de presente. Raíssa, que brincava no quintal de terra com Pedrinho, correu ao seu encontro com um sorriso que iluminava todo o rosto. Tio Eduardo, você veio! Exclamou abraçando-o pelas pernas. Nas últimas semanas, a menina havia desenvolvido um carinho imenso pelo empresário, que sempre trazia não apenas presentes, mas também histórias, jogos e, principalmente, atenção genuína. Era como se Eduardo redescobrisse, através de Raíssa, uma parte de si mesmo que havia sido enterrada junto com Mariana. Trouxe uma surpresa para você, disse ele, entregando o pacote à menina. Raíssa abriu ansiosamente o presente, revelando um kit de costura infantil com linhas coloridas, agulhas de ponta redonda, tecidos diversos e até pequenos moldes para fazer roupas de boneca. Uau! Exclamou Raíssa, os olhos brilhando. Agora posso fazer roupas novas para o Pedrinho. E consertá-lo, sempre que precisar, completou Eduardo, sorrindo. Onde está sua mãe? Lá dentro, arrumando as coisas para a mudança. Eduardo assentiu. Uma das primeiras coisas que havia feito foi encontrar uma casa melhor para Joana e Raíssa, não muito longe dali, para não afastar a menina de sua escola. Que amigos, mas em um bairro mais estruturado, com ruas asfaltadas, água encanada e segurança. Após muita resistência inicial, Joana finalmente havia concordado com a mudança, entendendo que era o melhor para a filha. Vou entrar para falar com ela, pode ser? Raíssa assentiu, já absorta em seu novo kit de costura. Eduardo sorriu, observando como ela imediatamente abriu a caixinha e começou a examinar cada item com cuidado, exatamente como Mariana fazia com seus presentes. Não era gula por coisas novas, mas sim um cuidado meticuloso, uma apreciação genuína pelo valor dos objetos. Dentro da casa, Joana dobrava algumas roupas e as colocava em caixas de papelão. Ao ver Eduardo, fez um gesto para que ele entrasse. Desculpe. Já bagunça, disse ela. Ainda estou organizando tudo para a mudança de amanhã. Não se preocupe, respondeu Eduardo. Vim ver se precisam de ajuda. Joana sorriu levemente. Ainda era estranho para ela. Essa nova realidade, onde um dos homens mais ricos do país aparecia em sua casa modesta, oferecendo ajuda pessoalmente, em vez de simplesmente enviar funcionários ou dinheiro. Acho que está tudo sob controle. Não. Temos muitos pertences, na verdade. Eduardo olhou ao redor do cômodo pequeno, que servia de sala, cozinha e quarto para Joana. Raíssa dormia no pequeno quarto anexo. A simplicidade do lugar contrastava drasticamente
com sua mansão de 1000 cômodos, onde cada objeto custava mais do que tudo que Joana possuía. Achei algumas fotos da Mariana que pensei que você gostaria de ver, disse Eduardo, tirando um envelope do bolso. Para entender melhor a história do urso. Joana assentiu, secando as mãos no avental que usava. Sentaram-se à mesa simples e Eduardo espalhou algumas fotografias. A primeira mostrava Mariana, aos 10 anos, sorridente, abraçando o urso novinho em folha. O contraste entre aquela imagem e o estado atual do brinquedo era marcante. Nas demais fotos, Mariana aparecia em diferentes idades, sempre com o urso por perto. Em seu aniversário de 12 anos, durante uma viagem à Disney no jardim da mansão. Ela o chamava de Bernardo, comentou Eduardo com um sorriso nostálgico. Nunca ia a lugar nenhum sem ele. Ela falava muito dele no hospital, disse Joana, tocando suavemente uma das fotos. Dizia que ele espantava os pesadelos. Eduardo respirou fundo, preparando-se para a pergunta que o atormentava há semanas. Joana, preciso te perguntar algo. Como exatamente o urso chegou até você? Mariana realmente pediu que você o levasse? Joana hesitou. Era uma pergunta que... Ela sabia que viria eventualmente, mas ainda assim sentia-se despreparada. Sim, respondeu finalmente. Nos últimos dias ela estava... diferente, como se soubesse que não tinha muito tempo. Certa manhã, enquanto eu limpava o quarto, ela me chamou e disse que queria que eu ficasse com o urso para minha filha. Eu tentei recusar, disse que era algo precioso para ela, mas Mariana insistiu. Disse que seria uma forma dela continuar existindo, através do carinho de outra criança. Eduardo fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem livremente. Aquilo soava exatamente como algo que Mariana faria. No dia em que ela partiu, continuou Joana, encontrei o urso sobre a mesa de cabeceira com um bilhete. Estava endereçado a mim com a letra dela. Peguei o urso pensando em entregar a vocês no funeral, mas... Mas o quê? Perguntou Eduardo, notando a hesitação de Joana. Joana respirou fundo. Era hora de revelar um segredo que guardava há anos. Eu não pude ir ao funeral. Fui demitida do hospital naquele mesmo dia. Aparentemente alguém havia sugerido que eu estava pegando coisas dos quartos dos pacientes. O quê? Eduardo franziu o senho, confuso. Quem disse isso? Não sei ao certo. A administração apenas me chamou e disse que havia reclamações. Mencionaram especificamente o urso de Mariana. Disseram que a família havia notado o desaparecimento de um objeto de valor sentimental. Tentei explicar que Mariana me deu o urso, mostrei o bilhete, mas ninguém acreditou. Eu era apenas uma faxineira, afinal. Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Lembrou-se vagamente de Cláudia, sua ex-esposa, mencionando que alguém havia levado objetos do quarto de Mariana após sua partida. Na época, ele estava tão consumido pela dor que mal prestou atenção. Joana, eu não sabia disso. Nunca soube do bilhete. Nunca soube que Mariana havia dado o urso a você. Guardei o bilhete por anos, como prova de que não havia roubado. Nada. Mas acabei perdendo durante uma das mudanças, Joana explicou a voz trêmula. Depois que fui demitida, tive medo. Medo que pudessem me acusar formalmente. Medo de perder minha filha. Então peguei Raíssa e nos mudamos para longe de São Paulo. Eduardo assentiu lentamente, compreendendo finalmente por que Joana havia sido tão hesitante em aceitar sua ajuda inicialmente. Ela não o via apenas como um homem rico querendo ajudar, via-o como alguém que potencialmente a considerava uma ladra. Joana, eu acredito em você, disse firmemente. Conheço minha filha, sei como ela era, e vejo como Raíssa cuida desse urso com um amor que só poderia ter sido inspirado por algo genuíno. Os olhos de Joana se encheram de lágrimas. Aquelas palavras significavam mais do que qualquer ajuda material que Eduardo pudesse oferecer. Obrigada, murmurou. Na verdade, eu devo agradecer a você, respondeu Eduardo, por cuidar tão bem do presente de Mariana, por ensinar Raíssa a valorizar e preservar as coisas em vez de simplesmente substituí-las. Nesse momento, Raíssa entrou correndo na casa, carregando o urso e o kit de costura. Mãe, tio Eduardo, olha o que eu fiz pro Pedrinho. Ela mostrou orgulhosamente uma
pequena gravata borboleta que havia costurado com retalhos do kit. A costura era desajeitada, típica de uma criança, mas feita com tanto carinho que se tornava linda aos olhos dos adultos. "Está maravilhosa, filha", exclamou Joana. "Ficou perfeita", concordou Eduardo. Raíssa colocou a gravata no urso, ajustando-a cuidadosamente. "Agora ele está elegante igual ao tio Eduardo quando usa terno." Os três riram juntos, e por um momento a pequena casa simples pareceu iluminada por uma felicidade genuína que transcendia as diferenças sociais e as dores do passado. Mais tarde, quando Raíssa foi brincar do lado de fora novamente, Eduardo e Joana continuaram sua conversa. "Há algo mais que preciso te contar", disse Joana hesitante. "Algo sobre os últimos dias de Mariana." Eduardo se endireitou na cadeira atento. Qualquer informação sobre os momentos finais de sua filha era preciosa para ele. "Nos últimos dias, quando ela já estava muito frágil, Mariana me pediu para entregar uma carta a alguém chamado Lucas. Disse que era importante, que precisava que ele soubesse algo antes que fosse tarde demais." "Lucas?" Eduardo franziu o senho. "Não conheço nenhum Lucas." Ela não deu detalhes sobre quem era, apenas me entregou a carta e pediu que eu a entregasse. Mas com tudo o que aconteceu, a demissão, a necessidade de fugir, nunca consegui cumprir essa promessa. Guardei a carta todos esses anos, esperando um dia poder encontrar esse Lucas. "Você ainda tem essa carta?" perguntou Eduardo, sentindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Joana levantou-se e foi até uma pequena caixa de madeira sobre o armário. De dentro, tirou um envelope amarelado pelo tempo, ainda lacrado. "Está aqui. Nunca abri. Era algo entre Mariana e esse Lucas. Quem quer que ele seja." Eduardo pegou o envelope com mãos trêmulas. No exterior, apenas o nome Lucas escrito com a caligrafia delicada de sua filha. "Vou ajudar a encontrá-lo", disse, determinado. "Seja quem for, ele deve receber esta mensagem, como Mariana queria." Naquele momento, uma conexão mais profunda se formou entre Eduardo e Joana. Não era mais apenas a relação entre um benfeitor rico e uma mulher necessitada, mas uma parceria baseada no desejo mútuo de honrar a memória de Mariana. "Mais uma coisa que venho pensando", disse Eduardo, guardando cuidadosamente a carta no bolso. "Quero criar uma fundação em nome de Mariana, uma organização que ajude crianças doentes e suas famílias, não apenas com tratamentos médicos, mas também com suporte emocional e prático." "Isso seria maravilhoso", respondeu Joana genuinamente tocada. "E gostaria que você trabalhasse comigo nesse projeto. Não como empregada, mas como parceira. Você tem experiência prática, conhece as necessidades reais das famílias, tem empatia e dedicação. Essas são qualidades que nenhum MBA pode ensinar." A proposta pegou Joana de surpresa. Acostumada a ser sempre vista como mão de obra barata, a ideia de ser valorizada por suas qualidades humanas e convidada para uma posição de parceria era revolucionária. "Eu não sei o que dizer. Não tenho educação formal. Não sei nada sobre administrar uma fundação. A parte administrativa podemos resolver facilmente. O que não se aprende em cursos é a compaixão, a empatia, a capacidade de conectar-se genuinamente com quem está sofrendo." "E isso, Joana, você tem de sobra." Antes que pudessem continuar a conversa, o celular de Eduardo tocou. Ele verificou a tela e seu semblante mudou completamente. "É Cláudia, minha ex-esposa", explicou. "Ela está no Brasil, quer me encontrar amanhã. Disse que é importante." Joana assentiu, notando a tensão súbita de Eduardo. "Você deveria ir." "Sim, preciso", concordou ele, levantando-se. "Mas voltarei depois para ajudar com a mudança. E pense na minha proposta, por favor." Enquanto Eduardo se despedia de Raíssa no quintal, Joana ficou na porta, observando. Em poucos dias, sua vida havia mudado completamente. De uma lutadora solitária tentando sobreviver, agora estava prestes a mudar para uma casa melhor, com novas oportunidades no horizonte. Mais importante, estava prestes a embarcar em um projeto que poderia dar significado a anos de dor e luta.
Mas ainda havia mistérios a serem desvendados. Quem era Lucas? O que continha a carta de Mariana? E o que Cláudia, a ex-esposa de Eduardo, queria após tanto tempo longe do Brasil? Olhando para Raíssa, que agora mostrava a Eduardo uma nova ideia para melhorar o urso, Joana sentiu uma mistura de esperança e apreensão. O futuro, antes tão previsível em sua dureza, agora se abria em possibilidades inesperadas. O que viria a seguir, nem mesmo ela poderia imaginar. O restaurante Fasano, no Hotel Fasano, em São Paulo, era o epítome da elegância. Lustres de cristal, toalhas de linho impecáveis, garçons discretos e eficientes. Eduardo chegou pontualmente às 8 da noite, vestindo um terno cinza escuro feito sob medida. O maître o reconheceu imediatamente. Senhor Albuquerque, bem-vindo. A senhora Albuquerque já o aguarda. Eduardo corrigiu mentalmente. Ex-senhora Albuquerque, mas não disse nada. Apenas seguiu o homem até uma mesa reservada em um canto discreto do salão. Cláudia estava lá, tão elegante quanto se lembrava. Aos 48 anos, mantinha-se impecável, com os cabelos loiros perfeitamente arrumados em um coque sofisticado, vestindo um vestido preto Chanel e joias discretas, mas visivelmente caras. 5 anos em Paris haviam acentuado seu ar europeu, tornando-a ainda mais refinada. Eduardo. Ela se levantou ligeiramente para um beijo formal no rosto. Obrigada por vir. Cláudia. Ele respondeu com um aceno, sentando-se à sua frente. Não esperava vê-la no Brasil. Algumas questões precisavam ser resolvidas pessoalmente. Ela respondeu vagamente, tomando um gole de champanhe. Como você está? A pergunta soou estranhamente sincera, diferente do tom frio que marcara seus últimos encontros antes da separação. Estou bem, respondeu Eduardo, surpreso consigo mesmo ao perceber que, pela primeira vez em anos, essa resposta era verdadeira. E você? Bem, Paris é maravilhosa, como sempre sonhei. Finalmente consegui abrir minha galeria de arte. Eduardo assentiu. Cláudia sempre tivera uma paixão por arte, algo que ele nunca compreendeu completamente, preferindo investimentos mais tangíveis e lucrativos. Parabéns. Fico feliz que tenha realizado esse sonho. Um silêncio desconfortável se instalou. Havia tantos assuntos não resolvidos entre eles, tantas palavras não ditas, tantas acusações silenciosas. A presença ausente de Mariana pairava sobre a mesa como um fantasma que nenhum dos dois sabia como exorcizar. Por que quis me ver, Cláudia? Eduardo foi direto ao ponto, como sempre. Cláudia respirou fundo, como se reunisse coragem. Vim para vender o apartamento em Higienópolis, começou ela. Não faz sentido mantê-lo vazio quando construí uma vida na França. Mas antes de fazê-lo, estava separando algumas coisas e encontrei algo que você deveria ver. Ela abriu a bolsa de grife e retirou um pequeno caderno de capa roxa, ligeiramente desgastado nas bordas. Eduardo reconheceu imediatamente. O diário de Mariana. Achei que estivesse com você, ele disse surpreso. Estava entre minhas coisas quando me mudei. Nunca tive coragem de ler, até recentemente. Eduardo olhou para o caderno, sentindo o coração apertar. O diário de Mariana era algo sagrado para ele. A ideia de invadir a privacidade da filha sempre o incomodou, mesmo após sua partida. E por que está me mostrando isso agora? Porque há coisas escritas aqui que você precisa saber. Coisas sobre um garoto chamado Lucas. Eduardo sentiu um choque ao ouvir aquele nome. O mesmo Lucas da carta que Joana havia guardado por anos. Quem é Lucas? Perguntou, tentando manter a voz estável. Pelo que Mariana escreveu, era um paciente do hospital. Um menino com a mesma condição que ela, internado na ala pediátrica. Eles se conheceram durante as sessões de tratamento e se apaixonaram. Apaixonaram? Eduardo repetiu atordoado. Mas ela tinha apenas 12 anos. Era jovem, sim, mas era um amor puro, Eduardo. Você deveria ler o que ela escreveu. Cláudia abriu o diário em uma página marcada e o passou para Eduardo. Com mãos trêmulas, ele começou a ler a caligrafia delicada de Mariana. Hoje conheci um menino chamado Lucas. Ele tem a mesma doença que eu, mas não tem medo como eu tenho.
Ele sorri o tempo todo, mesmo quando os enfermeiros vêm com as agulhas. Ele me emprestou seu gibi do Homem-Aranha e disse que amanhã traz o do Batman para mim. Acho que encontrei um amigo aqui neste lugar assustador. A entrada era de 3 meses antes de Mariana partir. Eduardo virou a página e continuou lendo. Lucas me fez rir hoje, mesmo depois daquele tratamento horrível que me deixa tão enjoada. Ele disse que quando sairmos daqui, vamos tomar sorvete juntos no parque. Falei para ele que meu pai nos levaria para tomar o melhor sorvete de São Paulo e depois para Nova York, para tomar sorvete lá também. Lucas nunca saiu de São Paulo. Prometi que um dia o levaria para conhecer o mundo todo. Eduardo sentiu lágrimas se formando. Nunca soube desse amigo especial. Mariana nunca mencionou Lucas durante suas visitas. Por quê? Como se lesse seus pensamentos, Cláudia disse suavemente: "Continue lendo." Eduardo virou mais algumas páginas. Hoje o médico falou com os pais do Lucas. Pela cara deles não foi coisa boa. Lucas está com mais medo agora, mas tenta não mostrar. Ele me deu o chaveiro do Homem-Aranha dele. Disse que é para me proteger. Eu dei a ele a pulseira da sorte que papai me trouxe da Índia. Acho que ele precisa mais de sorte do que eu agora. Contei para a Joana sobre o Lucas. Ela é a única adulta que não faz aquela cara triste quando falo sobre meus sonhos para depois. Quis sair daqui. Ela disse que amor é a coisa mais forte do mundo, mais forte até que a doença. Queria que papai e mamãe pudessem ver o Lucas como ele realmente é. Papai só se preocupa com médicos caros e tratamentos novos. Mamãe só chora, escondida, achando que não percebo. Ninguém pergunta como me sinto por dentro, exceto Lucas e Joana. Eduardo fechou os olhos por um momento. A dor da revelação misturada à culpa por não ter percebido o que se passava com a filha. "Por que ela nunca nos contou?" perguntou, a voz embargada. "Você leu o motivo", respondeu Cláudia suavemente. "Estávamos tão concentrados na doença que esquecemos da pessoa. Mariana era mais que sua condição médica. Era uma adolescente descobrindo sentimentos, amizades, conexões." Eduardo passou a mão pelos cabelos tentando processar tudo aquilo. "O que aconteceu com esse Lucas?" Cláudia hesitou, como se escolhesse as palavras. Pelo que entendi dos últimos registros, ele estava em estado crítico pouco antes de Mariana partir. Ela escreveu sobre ter medo de nunca mais vê-lo. A última entrada menciona uma carta que ela escreveu para ele. Eduardo imediatamente pensou na carta que Joana havia lhe entregue no dia anterior. Ele a carregava no bolso interno do paletó, ainda lacrada, respeitando a privacidade da filha, mesmo após tantos anos. "Cláudia, há algo que preciso te contar", disse finalmente. "Encontrei o urso de Mariana." Os olhos de Cláudia se arregalaram. "O Bernardo, como? Onde?" Eduardo respirou fundo e começou a contar toda a história. O encontro casual com Raíssa, a descoberta do urso, o contato com Joana, a revelação de que Mariana havia doado o brinquedo antes de partir. "Então você está dizendo que aquela faxineira não roubou o urso? Mariana realmente o deu a ela?" perguntou Cláudia, processando a informação. "Exatamente. E mais que isso, Joana guardou uma carta que Mariana escreveu para Lucas, uma carta que ela nunca conseguiu entregar." Eduardo tirou o envelope do bolso e o colocou sobre a mesa. Cláudia olhou para ele como se fosse algo sagrado. "Você leu?" "Não. Não é endereçada a mim." Cláudia assentiu, compreendendo o respeito de Eduardo pela privacidade da filha. "O que pretende fazer agora?" "Encontrar Lucas, se ele ainda estiver conosco. Entregar a carta, como Mariana queria." Cláudia estendeu a mão e tocou a de Eduardo, o primeiro contato genuíno entre eles em anos. "Quero ajudar", disse simplesmente. Eduardo assentiu, surpreendido pela mudança na ex-esposa. A Cláudia que conhecera nos últimos anos de casamento era uma mulher amargurada, consumida pela dor, incapaz de olhar além de sua própria perda. Essa nova Cláudia parecia ter encontrado algum tipo de paz. "O que mudou, Cláudia?" perguntou, suavemente. Ela sorriu tristemente. "Terapia. Muita terapia. E tempo. Principalmente aprendi a honrar a memória de Mariana vivendo,
em vez de apenas sobrevivendo, foi o que me permitiu finalmente ler o diário. Eduardo sentiu uma pontada de inveja. Enquanto Cláudia parecia ter encontrado um caminho para a cura, ele havia permanecido estagnado em sua dor por anos, usando o trabalho e o dinheiro como escudos contra o luto. Também quero te agradecer, continuou Cláudia, por nunca ter desistido de manter viva a memória dela, por guardar o quarto, as coisas, as lembranças. Eu precisei fugir de tudo isso para sobreviver, mas você foi forte o suficiente para permanecer. Não foi força, admitiu Eduardo. Foi medo. Medo de seguir em frente, de sentir que estava abandonando-a de alguma forma. E agora? Agora, acho que finalmente estou aprendendo a honrar Mariana de um jeito diferente, através de Raíssa, do projeto da Fundação. Eduardo contou sobre seus planos para a Fundação Mariana Albuquerque, que ajudaria crianças com doenças graves e suas famílias. Explicou como queria que Joana fosse sua parceira no projeto, trazendo sua experiência e empatia. É uma ideia maravilhosa, aprovou Cláudia. Mariana ficaria orgulhosa. Gostaria que você também participasse, disse Eduardo, surpreendendo a si mesmo com o convite. Seu conhecimento de arte poderia ser valioso para programas de arte-terapia. Cláudia sorriu genuinamente tocada. Seria uma honra. O jantar prosseguiu com uma leveza que nenhum dos dois esperava. Conversaram sobre memórias felizes de Mariana, sobre seus anos em Paris, sobre os projetos de Eduardo. Era como se, após anos de distância e mágoa, finalmente pudessem se ver como aliados novamente, unidos pelo amor à filha que perderam. Ao final da noite, quando Eduardo acompanhava Cláudia até seu táxi, ela se virou para ele com uma expressão séria. Há uma última coisa que você deveria saber. Sobre Lucas. Eduardo aguardou, sentindo que algo importante estava por vir. Depois de ler o diário, fiz algumas pesquisas. Lucas Silva, 11 anos, internado no Hospital São Lucas na mesma época que Mariana. Filho de uma mãe solo, sem plano de saúde, tratado pelo sistema público dentro do hospital particular devido a um programa social. Você o encontrou? Perguntou Eduardo, mal conseguindo conter a ansiedade. Não exatamente, mas descobri o sobrenome completo, Lucas Silva Oliveira. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Silva, o mesmo sobrenome de Joana e Raíssa. Cláudia, você está dizendo que... Não estou dizendo nada com certeza, mas acho que você deveria perguntar a Joana se ela tinha um filho. Com essas palavras, Cláudia entrou no táxi, deixando Eduardo parado na calçada, atordoado com a possibilidade que acabava de se apresentar. No dia seguinte, Eduardo dirigia seu Porsche em direção à nova casa de Joana e Raíssa, a mente repleta de perguntas. A coincidência seria grande demais para ser verdadeira. Joana teria escondido algo tão importante? E se fosse verdade, o que isso significaria para todos eles? Ao estacionar em frente à casa simples, mas bem cuidada no bairro de classe média, Eduardo viu Raíssa brincando no pequeno jardim frontal, Pedrinho fielmente ao seu lado. A menina sorriu e acenou ao vê-lo correndo em sua direção. Tio Eduardo, vem ver meu quarto novo. Tem uma janela grande e uma estante para meus livros. Eduardo sorriu, pegando-a no colo. Olhou nos olhos castanhos da menina, procurando, pela primeira vez, traços que pudessem conectá-la a Lucas, a Mariana, a um passado que apenas começava a se revelar. Vamos ver esse quarto, então, disse, seguindo-a para dentro da casa, onde Joana os aguardava com uma expressão que misturava alegria e algo que Eduardo agora reconhecia como apreensão. O momento da verdade havia chegado. A nova casa de Joana e Raíssa era modesta, mas aconchegante. Uma construção de 2 quartos em um bairro tranquilo, com um pequeno jardim na frente e um quintal nos fundos. Comparada à mansão de Eduardo, era minúscula, mas comparada ao cômodo único onde viviam antes, era um palácio. Raíssa puxava Eduardo pela mão, ansiosa para mostrar cada canto de seu novo lar. O quarto da menina, pintado em um tom suave de amarelo, tinha uma cama nova,
uma estante com alguns livros infantis e uma pequena escrivaninha onde ela poderia fazer a lição de casa. Olha, tio Eduardo, fiz um cantinho especial. Pro Pedrinho, exclamou a menina, mostrando uma pequena prateleira onde o urso ficava sentado, como um guardião do quarto. Eduardo sorriu, observando como ela havia decorado o espaço do urso com desenhos e pequenos objetos que considerava especiais, uma pedra colorida, uma pena de pássaro, uma flor seca. Está perfeito, Raissa. Enquanto a menina continuava a mostrar seus tesouros, Eduardo observava Joana parada à porta do quarto. Havia algo diferente nela hoje. Uma tensão, uma expectativa, como se ela soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Raissa, por que você não vai brincar um pouco no quintal enquanto converso com sua mãe? Sugeriu Eduardo gentilmente. A menina concordou, pegando Pedrinho e correndo para fora, entusiasmada com o espaço que nunca tivera antes. Quando ficaram sozinhos, Eduardo e Joana se encararam por um longo momento. Encontrei com Cláudia. Ontem, começou Eduardo. Sua ex-esposa, Joana, assentiu. Como foi? Revelador. Ela trouxe o diário de Mariana. Eduardo viu Joana empalidecer ligeiramente. Mariana escreveu sobre um garoto chamado Lucas, um paciente que conheceu no hospital, por quem se apaixonou. Joana desviou o olhar, movendo-se para a sala. Eduardo a seguiu. Ela também escreveu. Sobre você, Joana. Sobre como você era a única adulta que a ouvia de verdade. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Joana. Ela sentou-se no sofá simples, as mãos entrelaçadas firmemente no colo. Cláudia fez algumas pesquisas, continuou Eduardo, sentando-se de frente para ela. Descobriu que o nome completo do garoto era Lucas Silva Oliveira. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Eduardo podia ouvir a respiração irregular de Joana, o tic-tac do relógio na parede e, ao longe, o riso de Raissa brincando no quintal. Joana, disse suavemente, Lucas era seu filho? A pergunta pairou no ar como uma bolha de sabão, frágil e iridescente, prestes a estourar e mudar tudo para sempre. Joana fechou os olhos, e quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas não derramadas. Sim, admitiu finalmente. Lucas era meu filho. Eduardo sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Embora suspeitasse, ouvir a confirmação era algo completamente diferente. Por que nunca disse nada? Todos esses anos. O que eu deveria dizer, Eduardo? A voz de Joana tremia de emoção contida. Que meu filho partiu no mesmo hospital que sua filha. Que enquanto você, um homem rico, podia pagar pelos melhores tratamentos para Mariana, eu tive que depender da caridade de um programa social para que Lucas tivesse alguma chance. Que enquanto você enterrou sua filha em um mausoléu de mármore, eu mal consegui juntar dinheiro para uma lápide simples para meu filho. As palavras saíram como uma torrente, anos de dor e ressentimento finalmente encontrando vazão. Quando nos reencontramos, continuou ela mais calma, não vi propósito em dizer. O que mudaria? Só traria mais dor para todos nós. Eduardo tentava processar tudo. Lucas, o garoto que Mariana amou, era o filho de Joana, o irmão de Raissa. Raissa sabe? Perguntou. Ela era muito pequena quando aconteceu. Sabe que teve um irmão que ele virou uma estrela no céu, mas não conhece todos os detalhes. Eduardo tirou do bolso a carta que Joana lhe entregara, ainda lacrada. Mariana escreveu isso para Lucas. Ela queria que ele recebesse, mesmo que... Joana estendeu a mão tremendo e pegou o envelope. Nunca imaginei que ela tivesse sentimentos tão fortes por ele. Eles eram apenas crianças. Crianças enfrentando algo que muitos adultos não conseguiriam, respondeu Eduardo. Isso cria um vínculo diferente, mais profundo. Joana assentiu, acariciando o envelope com o polegar. Posso abrir? Perguntou suavemente. É endereçada ao seu filho. Acho que você tem todo o direito. Com cuidado, Joana abriu o envelope e desdobrou. A folha de papel decorada com pequenos desenhos coloridos nas bordas. A caligrafia de Mariana, delicada e redonda, preenchia a página. Quer que eu leia em voz alta? Perguntou Joana. Eduardo assentiu, incapaz de falar devido ao nó na garganta. Joana respirou fundo e começou.
Querido Lucas, se você está lendo esta carta, é porque não pude dizer pessoalmente todas as coisas importantes que precisava dizer. Mas não fique triste. Lembra do que conversamos sobre as estrelas? Como elas parecem ter sumido quando o dia chega, mas na verdade continuam lá, apenas não podemos ver? É assim que será. Mesmo que você não possa me ver, estarei sempre por perto. Queria agradecer por ter sido meu amigo quando eu mais precisava, por me fazer rir quando tudo parecia assustador, por compartilhar seus gibis, seus sonhos e principalmente seu coração comigo. Nunca vou esquecer nosso pacto. Se um de nós chegar ao céu primeiro, vai guardar lugar para o outro, bem pertinho, da estrela mais brilhante. Mas, Lucas, quero que você saiba que meu maior desejo é que você não precise cumprir esse pacto tão cedo. Quero que você lute, que melhore, que saia daquele hospital e viva todas as aventuras que planejamos juntos. Quero que você conheça o mar. É tão azul quanto imaginamos. Que viaje de avião, dá um frio na barriga quando decola. Que coma sorvete até sentir dor de cabeça. Prometi levar você para Nova York um dia, lembra? Como não posso fazer isso pessoalmente, pedi ao meu pai que cumpra essa promessa por mim. Ele pode parecer sério e ocupado, mas por dentro é a pessoa mais gentil do mundo. Sei que vocês vão se dar bem. Também quero que você cuide da sua mãe e da sua irmãzinha. A Joana é especial para mim também. Ela me escutava quando ninguém mais escutava. Ela via além da minha doença, me tratava como uma pessoa normal. E a pequena Raíssa, dei meu urso Bernardo para ela. Ele vai protegê-la como me protegeu por tantos anos. Lucas, não importa o que aconteça, saiba que você foi meu primeiro amor. Não como nos filmes bobos de adolescentes, mas algo real e puro. Você me ensinou que mesmo nos momentos mais difíceis, ainda podemos encontrar motivos para sorrir. Seja feliz, Lucas. Viva cada dia como se fosse uma nova aventura. E quando olhar para o céu à noite, procure a estrela mais brilhante. Estarei lá esperando por você, mas sem pressa, tá? Com todo o meu amor, Mariana. Quando Joana terminou a leitura, tanto ela quanto Eduardo choravam abertamente. Era uma carta de despedida, sim, mas também uma celebração de um amor inocente e profundo, uma promessa de eternidade que só as almas jovens conseguem fazer com tanta convicção. Ela sabia, murmurou Joana. De alguma forma, Mariana sabia que partiria antes dele. E ela queria que eu ajudasse Lucas, Eduardo disse, a voz embargada. Queria que eu o levasse para Nova York. Um silêncio pesado se instalou entre eles. A promessa que nunca pôde ser cumprida. O pedido final de Mariana que permaneceu desconhecido por tantos anos. Quando Lucas partiu? Perguntou Eduardo suavemente. 3 semanas depois de Mariana, respondeu Joana. Foi tudo muito rápido no final. Ele se recusava a lutar, como se quisesse seguir o caminho dela. Eduardo fechou os olhos. A dor da revelação misturada a uma estranha sensação de completude, como se uma peça importante do quebra-cabeça finalmente tivesse encontrado seu lugar. Foi por isso que você guardou o urso com tanto cuidado. Não era apenas um presente para Raíssa. Era uma conexão com Lucas, com Mariana, com aquele período tão difícil, mas também tão cheio de amor, confirmou Joana. Cada remendo naquele urso não é apenas um concerto. É uma memória, uma história. Uma cicatriz que se transforma em força. Nesse momento, Raíssa entrou correndo na sala, Pedrinho firmemente abraçado contra o peito. Mãe, tio Eduardo, olha o que o Pedrinho me disse. Os adultos secaram discretamente as lágrimas, voltando a atenção para a menina. O que ele te disse, querida? Perguntou Joana, sorrindo apesar da emoção. Ele me disse que tem 2 anjos cuidando dele lá, do céu. Um anjo menina e um anjo menino. Eduardo e Joana trocaram um olhar de espanto. Como poderia Raíssa saber? E como são esses anjos, Raíssa? Perguntou Eduardo, a voz trêmula. O anjo menina tem cabelo comprido e usa uma pulseira da Índia. E o anjo menino tem um chaveiro do Homem-Aranha. Joana cobriu a boca com as mãos, incapaz de conter o espanto. A pulseira da Índia era exatamente o amuleto que Mariana havia dado a Lucas.
mencionado em seu diário. E o chaveiro do Homem-Aranha era o tesouro mais precioso de Lucas, que ele havia dado a Mariana antes de sua partida. Como você sabe disso, filha? Perguntou Joana, emocionada. Raíssa deu de ombros, com a simplicidade típica das crianças. O Pedrinho me contou em sonho. Ele disse que os anjos ajudaram ele a encontrar o caminho de volta para o tio Eduardo, porque tinha uma missão importante. Eduardo e Joana se entreolharam novamente, arrepiados. A coincidência era surreal demais para ser apenas isso. E qual era essa missão, Raíssa? Perguntou Eduardo suavemente. Juntar as famílias deles, respondeu a menina simplesmente, para que ninguém ficasse sozinho. Uma sensação estranha e reconfortante preencheu a sala, como se, por um breve momento, Mariana e Lucas estivessem ali com eles, abençoando aquela improvável união entre duas famílias tão diferentes, conectadas pela dor, pelo amor e agora pela esperança. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando o pequeno jardim que começava a florescer. Pensou em como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. De um homem amargo e solitário, consumido pelo trabalho e pela dor, agora sentia-se parte de algo maior, de uma nova família que se formava não pelo sangue, mas pelos laços do coração. Sabe, Joana, disse ele, virando-se para ela, acho que não foi coincidência eu ter encontrado Raíssa naquela estrada. Talvez Mariana e Lucas realmente tenham guiado o urso, e a todos nós, para este momento. Joana sorriu, enxugando uma lágrima. Talvez. Ou talvez o amor seja mesmo a força mais poderosa do universo, como eu disse a Mariana uma vez. Mamãe, posso mostrar para o tio Eduardo a foto do Lucas? Pediu Raíssa de repente. Joana hesitou por um momento, então assentiu. Raíssa correu para o quarto da mãe e voltou com uma pequena moldura prateada. Nela, um menino magro de cabelos escuros sorria amplamente, abraçado a uma menina menor, Raíssa com apenas 3 anos. Eduardo pegou a foto com reverência. O menino tinha olhos vivos e um sorriso contagiante, mesmo com o semblante pálido da doença. Era fácil entender por que Mariana se apaixonara por ele. Ele era muito brincalhão, comentou Joana, observando Eduardo examinar a foto. Mesmo nos piores dias encontrava motivo para sorrir. Igual a Mariana, Eduardo sorriu tristemente. Ela transformava os dias de hospital em aventuras. Dizia que cada tratamento era uma missão espacial, cada médico um alienígena disfarçado. Eles riram juntos, compartilhando memórias preciosas de seus filhos pela primeira vez. O que acontece agora? Perguntou Joana depois de um momento. Eduardo pensou por um instante. Olhou para Raíssa, que havia voltado a brincar com Pedrinho, contando-lhe histórias em voz baixa. Olhou para Joana, uma mulher forte que suportara tanto e ainda assim mantinha a capacidade de amar e cuidar. Pensou em Cláudia, finalmente encontrando paz após anos de fuga. E pensou em si mesmo, lentamente emergindo da escuridão que o consumira por tanto tempo. Agora, respondeu com convicção, cumprimos o desejo de Mariana e Lucas. Construímos uma família, não para substituir o que perdemos, mas para honrar o amor que eles compartilharam. Joana assentiu, compreendendo. A fundação? Sim, a Fundação Mariana e Lucas Albuquerque, corrigiu Eduardo. Um lugar onde crianças doentes e suas famílias possam encontrar não apenas tratamento médico, mas também apoio emocional, financeiro e prático. Um lugar onde ninguém precise escolher entre pagar o aluguel ou comprar remédios. Onde cada criança seja tratada com dignidade, independentemente da condição social. É um sonho maravilhoso, disse Joana emocionada. Não é um sonho, é um plano, afirmou Eduardo com determinação. E quero que você seja minha parceira nisso, Joana. Não como funcionária, mas como cofundadora. Sua experiência, sua compaixão, sua força, são exatamente o que essa fundação precisa. Joana olhou para ele surpresa e tocada. Nunca em sua vida inteira alguém havia valorizado tanto o que ela tinha a oferecer. Seria uma honra, respondeu sinceramente. Eduardo sorriu, sentindo uma paz que não experimentava há anos. E quanto a Raíssa, continuou hesitante.
Gostaria de estar presente na vida dela, não para substituir ninguém, mas para ser um amigo, um mentor, um tio Eduardo de verdade. Acho que ela gostaria muito disso, respondeu Joana, observando a filha brincar. Na verdade, acho que ela já o adotou como parte da família. Como se confirmasse as palavras da mãe, Raíssa correu até Eduardo e o abraçou pelas pernas. Tio. Eduardo, o Pedrinho quer saber se você vai ficar para o jantar. A mamãe faz o melhor feijão tropeiro do mundo. Eduardo riu, pegando-a no colo. Se o Pedrinho está pedindo, como posso recusar? Enquanto Joana ia para a cozinha preparar o jantar, Eduardo sentou-se no sofá com Raíssa. A menina colocou Pedrinho no colo dele e começou a contar histórias sobre o urso, algumas reais, algumas inventadas, todas mágicas à sua maneira. Eduardo ouviu atentamente cada palavra, maravilhado com a imaginação da criança. Em certo momento, olhou para o urso remendado e teve a impressão de que ele sorria. Não um sorriso costurado ou bordado, mas um sorriso que vinha de dentro, do lugar onde memórias e amor se encontram. Naquele momento, Eduardo entendeu completamente o que Joana havia dito antes. O valor não estava na aparência ou no preço, mas na história que cada objeto carregava. E aquele urso, com seus remendos coloridos e olhos de cristal, carregava não apenas uma, mas muitas histórias, de Mariana, de Lucas, de Raíssa, de Joana e agora também dele. Histórias de perdas e encontros, de dor e cura, de finais e recomeços. Histórias que, como o próprio urso, estavam sendo cuidadosamente remendadas pelo fio invisível do destino.